Vamos curvar nossa fronte e orarmos ao Senhor. Santo Deus, grandioso Pai, graças rendemos ao Senhor por esse momento, ó Pai, privilegiado que o Senhor nos concede nesta noite, que é estarmos, ó Pai, cultuando ao Senhor, este pleno sábado que o Senhor separou para que o Senhor mesmo fosse cultuado, honrado com as nossas presenças, o nosso culto. Ainda que imperfeitos no cultuar ao Senhor, Pai, no render graças ao Senhor, nos apresentamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor receba glórias para si. Que esses jovens nessa noite possam prestar culto ao Senhor, estar exaltando o teu santo nome, honrando, ó Pai, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe neles, Criador do ser humano para o teu louvor, para a tua glória. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, nesse momento estaremos meditando na tua palavra e pedimos que em nome dele, através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor esteja assim, Senhor, fazendo a tua santa e boa vontade na exposição da tua palavra, que ela possa penetrar cada coração aqui presente e fazer nele morada, fazer nele mudanças. Mudanças estas, Senhor, para voltarem a conhecer as Escrituras, a conhecer o Senhor e, consequentemente, poder render graças ao Senhor, o único merecedor de todo louvor, de toda a nossa adoração, pois para isso o Senhor criou o homem. É no nome de Cristo que rogamos que o Espírito Santo do Senhor venha neste momento estar trabalhando cada mente aqui, para que ela receba e acolha a tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Esse culto, irmãos, os irmãos da UPA e os convidados, os presentes, faz parte de um projeto da UPA. A UPA, para quem não conhece, é a União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja, Presbiteriana dessa cidade. E o projeto é Culto nos Lares. E, por incrível que pareça, este é o primeiro. A UPA foi reorganizada em volta aí de março deste ano. E o primeiro culto no lar é esse aqui na casa da irmã Laísa, que é a presidente da UPA para esse ano de 2018. E a UPA, fazendo isso, entende que, como cristãos, devemos promover momentos como esses em nossas casas. Não podemos aceitar que, como cristãos, não realizemos culto em nossas casas. Uma vez que cultuamos esse Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, devemos prestar cultos a Ele. E essa iniciativa da UPA de realizar culto nos lares é exatamente para promover em nós o desejo de buscarmos mais o Senhor, de cultuarmos mais o Senhor, juntamente com os nossos familiares e amigos. E esse momento é precioso para nós. Eu trago nesta noite uma mensagem de Deus para cada um de vocês que está aqui nesta noite, uma palavra de encorajamento para a UPA, de despertamento com direção do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, cada jovem que está aqui nessa noite, adolescente, em quais circunstâncias você está vivendo, mas tenho certeza de que nesta noite, só por você estar aqui, Deus falará algo ao seu coração. Portanto, dedique-se esse tempo. Nós seremos aí breve, mas dedique esse tempo para que Deus fale verdadeiramente ao seu coração. Acredite que Ele está, que Ele providenciou a sua vinda aqui nesta noite, por um motivo e outro, você, quem sabe, quase que não estava aqui ou não estaria nesta noite, mas você está. E Deus falará com você através desta mensagem. Então nós temos vivido, só uma reflexão acerca dos nossos dias. Nós temos vivido os dias em que a iniquidade tem se multiplicado. Os pecados são muitos hoje em dia. Mas sabemos que isto é a palavra de Deus se cumprindo. Seria assim no decorrer dos séculos. Porém, independentemente, quero dizer a você, independentemente de qualquer coisa, aqueles que nos verão pela internet,
independente de qualquer coisa ou qualquer iniquidade, das maldades cometidas no mundo, das injustiças, por que não dizer das perseguições, você pode fazer a diferença. Você jovem da UP, aqueles que um dia poderão estar fazendo parte dessa sociedade, você pode fazer a diferença no meio em que vive, apesar de tudo de ruim que está aí, de todas as mazelas que assolam o mundo. Então a mensagem que eu trago hoje é de incentivo para que você avance cada vez mais na presença do Senhor, conhecendo a Jesus Cristo, né, seguindo o nosso Senhor. E aos visitantes, nosso desejo, nossa oração é que sejam tocados pelo agir de Deus nesta noite. Todos aqui são cristãos? Evangélicos? Todos? Já batizou? Graças a Deus. Então nós estamos falando aqui só para cristãos nesta noite. Graças a Deus por isso. Seria interessante que tivesse mais pessoas por nós convidadas para ouvir a palavra do Senhor, porque não há algo mais precioso para nós conhecermos as Escrituras e nelas meditarmos. Sabemos que através do conhecimento das Escrituras e pela própria vida que vivemos, secularmente falando, de forma escancarada, percebemos que há uma pressão da sociedade que está atrapalhando a vida de muitos jovens que estão na presença de Deus. Os valores da sociedade estão cada vez mais invertidos e muitos já não dão mais valor aos princípios de Deus. E quando existe aqueles jovens que querem fazer essa diferença, que querem levar a bandeira de Cristo adiante na sociedade, testemunhar do Senhor Jesus, essa sociedade vem massacrá-los. A sociedade que é falida espiritualmente está decaída, pois a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno, quer mostrar para os jovens que estão fazendo a diferença que eles não estão com nada. Querem colocar nas suas mentes que vocês são cafonas, que vocês são quadrados, antiquadros, eu diria. E por consequência, você é tentado a fazer coisas que sabe que é errado. E o pior, acabam fazendo. Você está o tempo todo sendo bombardeado por incentivos negativos para fazer você desviar da fé. Quem sabe um amigo, quem sabe um evento, quem sabe uma atração na TV, as redes sociais, tudo isso, todas essas coisas vão formar o sistema, e o sistema está aí para isso, para tentar a todo custo afastar você dos caminhos do Senhor. Mas esteja certo de uma coisa, meu querido jovem, você não precisa da aprovação de outros jovens, do melhor amigo seu, da melhor amiga, para seguir essa caminhada. E, de certa forma, você não precisa desses jovens que não querem nada com Jesus, que não querem fazer a diferença assim como você está fazendo. Assim cabe a você amar e respeitar cada pessoa que você conhece, e a aprovação acerca da sua vida deve vir tão somente de Deus, nosso Senhor. Afinal de contas, foi Ele quem te chamou para fazer parte do seu reino, para fazer a sua obra. Por isso só devemos ouvi-lo no que diz respeito a ser ou não aprovados. E em tudo, né? Estou me referindo ao contexto em que estamos expressando. Então, após essas reflexões sobre como o mundo tem sido cruelmente, como o mundo tem sido nosso inimigo, Davi, vamos ler uma porção da palavra agora que se encontra lá em Efésios. São dois textos, Efésios 5, pode deixar sua Bíblia aberta em Efésios 5, leremos 2 versículos apenas nessa passagem, Efésios 5, 15 e 16, e eu gostaria que você usasse algo aí para marcar sua Bíblia em Salmos 90 também. Vamos ler os dois textos que eles têm algo assim, quem sabe, em comum. Efésios 5, 15 e 16 e Salmos 90, versículo 12.
Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Salmos 90, 12. Sendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Talvez sua Bíblia seja um pouco diferente, mas esta, em outra tradução, quer dizer a mesma coisa. Salmos 90, sendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que esses dois textos, meus queridos, têm em comum? O Salmo 90 está dizendo assim, ó, ensina-nos a usar o nosso tempo. Ensina-nos a gastar o nosso tempo. Ensina-nos a viver a nossa vida. E a oração do salmista é esta: ensina-me a usar o meu tempo de forma adequada, usando bem a sua vida. Vede como prudentemente andeis, ou seja, como há sábios. Os sábios remem o tempo, aproveitam as oportunidades, usam o tempo da melhor maneira possível. Por que esses dois textos estão dizendo estas coisas, dizendo isto? Então, para você jovem, que está aqui nesta noite, aqueles que estão a nos assistir pela internet, é uma ordem de Deus para você, usar bem o seu tempo. Isso que está expresso no Salmo e também na carta de Paulo aos Efésios. Gastar adequadamente o seu tempo, remir os tempos, ou seja, absorver, aproveitar as oportunidades. Por que os dois textos estão dizendo isso? Porque é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus nós usarmos bem o tempo ou usarmos de modo devido à nossa vida. E o mesmo Salmo 90, está aí pertinho no versículo 9 e 10, vai responder também, né? Salmos 90, 9 e 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10. A duração de nossa vida é 70 anos. E se alguns pelo seu vigor chegarem ou chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 103, verso 15 e 16, afirma a mesma coisa. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e o seu lugar não será mais conhecido. Então esses dois versos respondem porque você deve saber usar o seu tempo, administrar o seu tempo, a sua vida na juventude. É por causa dessa brevidade da vida, né? A palavra brevidade significa qualidade daquilo que é breve. E a sua vida é a vida passageira. A sua vida passa como um conto ligeiro, conforme o texto. A nossa vida é como a erva do campo, como o texto sugere, que o sol seca, o vento assopra e não se conhece mais o seu lugar. Imagine aí aquele capinzinho seco, né? Aquela ervazinha seca que o vento bate, logo desaparece do seu lugar e você não se acha mais no lugar daquela erva. Assim, o salmista aqui compara como é breve a nossa vida aqui neste mundo. A nossa vida é breve. E eu digo a vocês, talvez na faixa aqui de 12 a 17, 18 anos, quem sabe. Imagine vocês daqui a 30 ou 45 anos já estão pensando em aposentadoria. Coloque isso aí, nesse momento, no pensamento de vocês. 30 aninhos aí, vocês já estarão aí procurando se aposentar. Vão estar, quem sabe, sofrendo dores no corpo, queixando da vida aqui e acolá, dores nos ossos e muita reclamação.
convive com pessoas nessa faixa etária já, Davi? Seu pai talvez está aí dos 45 para lá. Então, imagine agora daqui a 100 anos. Nenhum de nós aqui estaremos mais neste mundo. Todos nós estaremos mortos. A não ser que há uma radicalidade aí no... Como é que eu posso dizer? Na estimativa de vida, né? Dos brasileiros, mais propriamente, que muitos... Hoje a gente conhece os mais velhos que estão chegando aos 90, 91... Muitos frágeis já e estão trópicos. Imagina aí, daqui a 6 anos, nenhum de nós estaremos mais neste mundo. Então, muitas pessoas, pense agora que muitas pessoas já encerraram, né, suas vidas e não conseguiram realizar um terço do que pretendia realizar. Imagina aquelas pessoas que planejaram, e acabaram falecendo, partindo deste mundo sem realizar um terço daquilo que planejou. E olha que eu não estou com a idade ainda tão avançada, mas muitas coisas do que eu pensava fazer, não é que eu estou entregando os pontos, mas eu acho que vai ser quase que impossível. E eu já estou lá na metade, quem sabe, desta vida. Mas imagine vocês, essa questão da brevidade da vida, de não fazer aquilo que nós planejamos, e chegamos à velhice sem fazer e acabamos partindo deste mundo, é tudo que está lá em Eclesiastes 1, versículo 2. Tudo é vaidade. É o que diz a Bíblia. Tudo é vaidade. E é assim que resume nossas vidas. Não sou eu que estou dizendo, mas aqui a palavra de Deus, né? Palavra do nosso Senhor, tudo é vaidade. Vai chegar uma hora em que você vai olhar para trás, né, se Deus permitir essa bênção de você chegar a tal idade, e vai dizer assim, tudo que eu vivi foi uma vaidade. Tudo que eu fiz foi só vaidade. Nossa vida passa como um conto ligeiro e é passageira. E o texto, e existe outro texto, Salmos 39:4, vai dizer assim também, não precisa vocês olharem, mas apenas ouça. Salmos 39:4. Faz-me, Senhor, conhecer o meu fim e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Faz-me conhecer o meu fim. Aí eu pergunto, como é o meu fim? Será breve. E o número dos meus dias, Juninho? Poucos. Para que isso? Para que eu saiba o quão frágil, vulnerável, pequeno, insignificante eu sou. E o grande problema da nossa geração é que ela não se dá conta da brevidade da vida. Aqui nós podemos lembrar de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, o famoso pregador, né, do Evangelho, Billy Graham. Ele, aos 99 anos, veio a falecer este ano, dia 21 de fevereiro desse ano. E já com 80 anos, já quase encerrando seu ministério, em uma de suas palestras, alguém chega para ele nas suas últimas pregações e pergunta assim, o que o senhor vai deixar como legado? Ou seja, o que o senhor deixa como mensagem para nós, chegando assim numa vida tão louvável, conhecido como o maior pregador de todos os tempos? E ele responde, a brevidade da vida. A brevidade da vida. Ele completa dizendo, eu nunca achei que a vida fosse passar tão depressa. Parece que foi ontem que eu estava começando meu ministério e hoje estou aqui encerrando, estou aqui frágil, velho e me aposentando. A brevidade da vida, meus queridos. E eu mesmo, quando sobra aquele tempinho que a gente está na caixa do nada, sem fazer nada, não que eu tenha esse tempo todo, né? Não estou achando. Mas a gente tem um pouquinho assim para relaxar no sofá. Eu fico pensando, né, nos momentos que já vivi na infância, quando aqui no povoado, onde vivi a maior parte da minha vida, Cachoeirinha, eu ficava ali, tendo aquele tempo de sobra, né? Passando por aqueles matinhos todos ali, armando, quem sabe, as famosas arapucas, pescando, tomando banho de rio todos os dias meio-dia, né? Ali no horário do almoço, para vir para o colégio às vezes. Ia para o rio primeiro, se divertia.
E hoje a gente caça esse tempinho, não acha. Mas eu fico lembrando, né, das pessoas com as quais convivi ali naquele povoado. E agora a gente teve a oportunidade de ir a um velório ali na terça-feira. E eu pude encontrar ali alguns idosos, parentes da falecida. E a gente trocando ideia, a gente viu como estão frágeis aqueles velhos, aqueles senhores e senhoras. Velho na melhor maneira de dizer, né? Muitos saem do sofá, vai para sua cama, da cama para o sofá, caminham devagar dentro de casa, há tempo de cair, se machucarem e agravar a sua situação. Conversa um pouco, fala um pouco, às vezes a memória falha, a ponto de perguntar qual é o seu nome mesmo, quando você conviveu com eles. E parece que foi ontem, carregando seu animal, puxando o carro de boi, trabalhando de enxada, foice, tocando gado mesmo. E hoje já não conseguem fazer isso. A maioria deles não consegue, caminham bem devagar. E é por isso que o apóstolo Paulo, como lemos aí, também o salmista, no Salmo 90, dizem para nós: ensina-me a gastar o meu tempo, ensina-me a remir o tempo, ensina-me a usar de modo adequado o meu tempo, as minhas oportunidades, porque elas passam. Então ensina-me a viver da forma que agrada ao Senhor, diz o salmista. Ensina-me a usar a minha vida porque é muito breve. E ela vai passar depressa, Larissa. Não pense que esse rostinho bonitinho vai ficar para sempre. Logo vão chegar as rugas. E vocês vão se dar conta que nenhum produto de beleza vai poder evitá-los. Você também é ruim, viu? Oi? Isso. Tem, mas você prefere essa do que o rostinho da velhice. Imagine que suas pernas... Você vai procurar suas pernas para poder caminhar com aquela vivacidade e não vai encontrar. Vai sentir dores. Seus ossos estarão mais frágeis. Então passa depressa. É como um conto ligeiro, como diz o salmista. É como uma erva que seca e o vento sopra e não se acha o lugar mais onde ela estava. Assim é nossa vida aqui neste mundo. E por que estamos trazendo essa mensagem, refletindo sobre isso? Porque nós muitas vezes não enxergamos isso. Achamos que vamos viver para sempre. Muitas vezes assistimos jovens sendo destruídos pelos vícios das drogas, quem sabe exatamente se envolvido em furtos, roubos, as drogas mesmo, por que não dizer, também se perdendo na sexualidade, vendendo seu próprio corpo. E a gente acha que nós somos o máximo, que nós não vamos nos acabarmos por tão cedo. E o mal dessa sociedade moderna é que ela não faz o homem, principalmente os jovens na idade de vocês, adolescentes, a pensarem dessa forma, na morte. Todos nós estamos aqui e vamos morrer um dia. E isso não vai demorar. Não estou dizendo que amanhã vai acontecer com um de nós. Que Deus o livre, mas se formos observar a questão de anos, não vai demorar. Já viram como os anos passam depressa? E parece que agora eles decidiram voar. Então você um dia vai deixar de existir e vai ter que deixar essa esfera terrena. Veja o que diz Tiago 4,14. Olha, diga-vos, ou melhor, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ou alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Você faz um plano, amanhã eu vou acordar, tal, vou para a escola dominical. Será? Quantas vezes a gente foi pego de surpresa e não cumprimos aquilo que planejamos no dia seguinte, porque aconteceu algo que não era do nosso conhecimento. E ele diz no versículo 14 ainda, porque o que é a vossa vida? É um vapor, né? Uma neblina que aparece por um pouco, se dissipa, se desvanece. Aí você já observou, vocês que ajudam as suas mães a fazer o almoço, aquele vapor da panela, quando você suspende a tampa, aquela fumacinha que logo é quente, mas que esfria, né, rapidamente, desaparece. Aquele vaporzinho mesmo que Tiago está dizendo aqui, né? Ela logo desaparece, assim é a vida do homem aqui neste mundo. E é assim que Tiago descreve a vida de um homem, como um vapor que aparece por pouco tempo
e logo se desaparece, se dissipa no ar. Você precisaria ter essa consciência de que a sua passagem aqui neste mundo, na Terra, é breve. Nós achamos que somos super-heróis, como eu disse, indestrutíveis, poderosos, imortais. Isso é mentira. Sabe quem coloca isso em nossa mente, achando que nós somos capazes? Até de como, quando vemos lá, estamos num velório, vemos o corpo lá estirado e nós ficamos ali. Hoje, mais precisamente, as pessoas não mais se comovem tanto com o falecido ou com a família. Contam piadas, se divertem nos velórios. Isso por quê? Porque nós achamos que nós não vamos estar ali um dia. Ou que nós nunca chegaremos naquela situação. Mas será a realidade de cada um de nós. Para o mundo parece lento, mas isso é rápido. Geração vai, geração vem. Então, Satanás e a presente cultura nos induzem a pensar dessa forma, de que nós nunca morreremos, nunca seremos destruídos pelo tempo. Então, quantos bilhões de homens passaram pela história e já estão aí em completo esquecimento? Uma microvida, Davi, que nunca soube e nunca saberá quem eles foram um dia. Aquele que é idoso hoje, que eu vi, vamos dizer, a sua vida adulta ali, fazendo todas as coisas que um homem normal faz, vocês, por exemplo, não tiveram a oportunidade de ver, já enxerga ele como velho. E olhando para um idoso hoje, que você não viu ele quando era novo, não o viu, você não vai saber nem o que ele foi na vida. Assim é a realidade de bilhões de pessoas. Passam por essa vida tão despercebidos que ninguém nem sabe quem eles foram. Então, já que eu sei que a minha vida é passageira, isso é para vocês, e que eu devo usá-la de forma adequada, eu como jovem, sabendo então que a minha vida é passageira, é uma microvida, o que eu devo então fazer com ela, sendo eu um cristão? Eu pergunto a vocês, aqueles que nos assistem pela internet, como eu, sabendo disso, que a vida é um conto ligeiro, que nossos anos voam, é um vapor que se dissipa, como lemos, e logo some e desaparece, como eu devo então usar a minha vida adequadamente? Como eu posso remir os tempos, porque os dias são maus? E a resposta está lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqui está falando exatamente da velhice. Então, abrace ao Senhor. Agora, Salomão está aqui dizendo para os homens mortais, né, que possuem microvidas. Salomão estava aqui dizendo, partindo então do pressuposto, da realidade de que nossa vida é passageira, eu dou uma ordem, um conselho, uma direção aqui nesta noite aos jovens. Já que você possui uma vida e é uma vida só, e ela é passageira, você vai gastá-la então todinha vivendo para Deus, que ainda será pouco. Essa é a palavra de Salomão aqui para nós nessa noite. Então considere Deus como teu Criador nos dias da tua mocidade, quando você estiver jovem, com vigor, com força. Então viva uma vida para Deus na sua mocidade. Você vai se entregar 60% para Deus? 70%? 80%? 90%? Não. 100% a Deus. E aí você fala, mas se eu entregar a Deus, eu deixo de viver. Não. Deus pode fazer parte da sua vida, você fazendo muitas outras coisas. Não é necessário deixar tudo que você faz no mundo para ficar só com Deus. Não, Deus está presente e é Ele que vai te instruir a viver e aproveitar melhor essa vida. E é uma visão assim muito errada, muito assim deturpada que as pessoas têm, né? Muitos estão enganados, aqueles que pensam que, ou acham que deve servir a Deus com piedade apenas os idosos, os adultos, os mais velhos. Estão enganados aqueles que pensam que a juventude é época de desfrutar das coisas deste mundo e não ter responsabilidade nenhuma com Deus. Isso é mentira. Ao contrário, né? O que o jovem precisa é conhecer a Deus, reconhecer a Deus como seu dono.
E creia numa coisa, você não é dono de você mesmo, de si mesmo. Você possui um dono. Um dono e também um Senhor. O seu corpo, na verdade, não é seu. Como é que diz a palavra do Senhor? Como é que está escrito? Não sabeis vós que os vossos corpos não são vossos, mas provenientes de Deus? A palavra é essa, exortando. Então glorificarei então a Deus com os nossos corpos. Lembra do teu Criador. Em que período? Salomão vai dizer o quê? Na sua mocidade, na sua juventude. Podemos aqui até traduzir isso. E por que Salomão vai dizer que você tem que entregar a sua vida nesta fase, na juventude? Vocês são privilegiados, na idade de vocês eu não servi ainda ao Senhor. E como seria maravilhoso se Deus tivesse me dado esse privilégio. Então você já imaginou o soldado ir para a guerra apenas quando a guerra está no seu último episódio ali, no final? A última batalha? Não tem graça. Ou então você já pensou em se equipar para participar de uma corrida na última volta? Nem vai ser aceito, não vai ser válido também. Então não é questão aqui de um ministério, ou quem sabe de obrigações, é um chamado a andar com Deus, de um contentamento com Deus, é um chamado a caminhar com Deus. Veja os jovens lá do Velho Testamento, José, Davi, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja Daniel, veja o exemplo de jovens que tinham apenas, quem sabe, 14 a 17 anos e viveram vidas intensas para Deus. Nós lemos sempre sobre eles. Então nós não vemos na Bíblia relatos de que José estava se vestindo como muitos se vestem hoje, roupas que na verdade estão demarcando o seu corpo. Como é que foi aquela frase de ontem? A sua roupa deve ser uma moldura para seu rosto e não para seu corpo. A sua roupa deve ser uma moldura para seu rosto e não para o seu corpo. Exatamente. Essa questão de moldar o corpo com as nossas roupas, é nesse sentido que a gente está falando. A gente vê José ali sendo, na verdade, provado, né, fugindo de quem? Da mulher de Potifar. Vocês acham que Deus não permitiu que aquilo lhe acontecesse? Essa semana a gente assistimos um vídeo aí, nós assistimos, o agente soltou, né, um vídeo, e foi assistido um vídeo que fala da tentação e da provação. Que muitas vezes a provação é imposta por Deus e na medida em que você recebe essa provação, ela pode se tornar uma tentação. Imagine que Deus coloca aqui então a mulher de Potifar na frente de José, seminua, querendo ter com ele relações. E José prontamente segue o propósito de Deus, que era ser testado, e foi testado e aprovado. Fugiu, diferentemente de muitos que hoje agiria de outra forma. Seria tentado. Enxergaria aquela provação como uma tentação e cederia. Então a gente vê José sendo fiel, salvando a nação toda de Israel. É isso que a gente vê em José. Jacó, sua esposa e os seus 70 parentes. E o que nós vemos hoje é uma juventude que quer viver do seu jeito, a seu capricho, se vestir da forma que quer, cantar o que quer. Às vezes se amarram em um tal de louvorzão, que nada mais é do que celebração da carne. É porque às vezes na internet a gente não foca nesses vídeos, mas se for procurar, você vai ver cada aberração que dá náusea mesmo de se ver. Grupos de jovens, adolescentes, com bandas que se dizem que também gospels, totalmente em praças escuras, com apenas alguns sinaleiros, músicas agitadas, ou seja, alimentando a carne, vivendo pior do que o mundo e dizendo que isso é evangelho, que isso é louvor. Não se engane com essas coisas, não caiam nessas ciladas.
Então é uma paixão gospel, confessando amar a Deus, mas um Deus que, quando a pessoa sai do culto, deixa Deus lá, só daqui a 8 dias, não leva consigo. Ah, o Deus que eu sirvo é só na hora da igreja, no culto. Saiu da porta para fora, sabe lá o que você é. Então segue uma doutrina, na verdade, da juventude. São jovens sensuais que nem sequer sentem prazer em carregar a Bíblia. Sentem vergonha, quem sabe, de passar nas praças com a Bíblia debaixo do braço. Ou se alguém vê você com a Bíblia, talvez você vai ser mal vista, vai ser mal interpretada ou interpretado. Se tem vergonha de carregar, se tem vergonha de mostrar, imagine agora se estão lendo. Não lê a Bíblia, não lê, na verdade, a doutrina, a teologia, não faz uma reflexão dos textos que lê, não tem aquele interesse de buscar entender o que leu, não se dedica a assistir uma pregação de pelo menos 15 minutos. Olhemos para o jovem Estevão, foi lido aqui hoje na liturgia. Se você for lá para Atos capítulo 6 e 7, você vai ver Deus fazendo coisas grandiosas, fazia maravilhas e sinais pela mão de Estevão. Nós lemos essa noite. Imagina aí Estevão, entrando numa sinagoga, e você sabe o que é uma sinagoga? Imagina aí o Sinédrio, 70 doutores da lei, e o jovem Estevão lá no meio desses homens, sabedores, conhecedores da lei. E é bem parecido ali quando estava tentando, de forma injusta, acusar Estevão. Foi parecido com Jesus também. Quando acusaram Jesus de forma desonesta, mentirosa, até levá-lo a ser crucificado. Com Estevão a ser apedrejado foi da mesma forma. Imagina esses 70 doutores, nenhum desses pôde se opor à sabedoria, diz o texto, e poder com que Estevão falava da palavra de Deus. Então é algo assim inexplicável. Será que hoje não é possível de levantarmos Estevão entre nós? Levantar jovens como Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, Timóteo, que nós veremos na terça-feira, se Deus permitir. Um pouco daquela carta de Paulo a Timóteo. E só para, antes de encerrar, trazer aqui uma ilustração. Ilustração não, contar um fato real para vocês. Lá na cidade da Alemanha, no século XVIII, aconteceu um movimento de oração contínua, 24 horas, chamado de moravianos, que durou aí quase 100 anos esse movimento. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. O que quer dizer isso? Ah, Senhor, converta a minha amiga, que eu amo tanto. Ó Senhor, converta meu irmão para a fé. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para que Deus faça isso na vida de seu irmão, do seu amigo? Você está falando de Deus para aquele amigo que você quer tanto que se converta ao Senhor? Então, os moravianos, eles se incluíam na oração de Deus, ou seja, pedia, mas se colocava ao dispor de Deus. Estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quiser, para que isso se realize. Então os moravianos eram muito dedicados ao Senhor, mais de 2.150 membros de sua igreja foram enviados como missionários. E a ação missionária utilizou pessoas simples, no meio deles lá, ia desde coveiro a lavrador, de sapateiro a olheiro e até escravo vendido. E marcaram um recomeço ali a vida desses povos, os moravianos. Marcaram um recomeço de uma mutirão de missionários a todas as nações. Certa vez foi feita a seguinte pergunta a um deles: o que significa ser moraviano? E ele respondeu: ser moraviano e promover a causa global de Jesus Cristo são a mesma coisa, ou seja, sinônimos. Ou seja, moraviano é isso, é promover a causa global de Cristo, é levar o Evangelho, é falar de Cristo para as nações. E aí o que mais interessante, que fica nessa história deles, é que haviam dois jovens
de 20 anos, moravianos. Eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde havia ali 3.000 africanos, imagina aí, 3.000 africanos trabalhando como escravos, e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. E quando ouviram falar daqueles escravos, o coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas aquelas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses dois jovens, fizeram um contato com o dono daquela ilha e perguntaram se poderia ir para lá como missionários levar o evangelho. Vocês acham que foi aceita a proposta? Como o dono daqueles escravos era ateu, a resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo, nenhuma pessoa ligada à fé, chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa tão sem sentido. Essa foi a resposta dada àqueles jovens. E eu pergunto, isso seria o ponto de muitos de nós hoje enfrentarmos novamente outra tentativa ou desistiríamos dessa intenção? A maioria de nós, eu acho que desistiria. Mas para aqueles dois jovens, isso foi como uma motivação para tomar essa decisão, ou tornar essa decisão mais difícil de suas vidas. Vender-se como escravos, foi o que eles fizeram. Eles poderiam agora suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, seus dias, mas jamais suportariam saber que aquelas pessoas estavam todas aquelas almas morreriam sem a salvação. 3.000 escravos. E o valor da venda daqueles dois homens, aqueles dois jovens, pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícias dos dois. Então, na hora da partida, diz a história, os historiadores, houve orações e abraços, amigos e familiares se despedindo daqueles dois jovens, puderam dar o último adeus para eles, para aqueles dois irmãos. E algumas pessoas falaram, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais voltarão a ver seus familiares, vocês jamais terão oportunidade de liberdade e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens então levantam as mãos e declaram em voz alta, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Essa foi a resposta dos jovens. Então esses dois jovens, queridos, ousaram ir além de tudo o que se considera aceitável para fazer o nome do Salvador conhecido. Uma história aqui extraordinária de dois servos que jaz ofuscada, quase esquecida. Os moravianos sempre foram conhecidos por compreenderem a responsabilidade da evangelização e o seu alvo era exatamente povos rejeitados, povos que não tinham como se defender. Mas o exemplo desses jovens é algo extraordinário. Eles passaram o resto de suas vidas trabalhando pela salvação daquelas almas, daquelas pessoas. Eles levaram a sério, na verdade, o versículo que diz, lá em Romanos 12:1, encerrando, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus. Então faça a diferença. A forma como você vive hoje fará a diferença amanhã. Por que eu fico pensando, Ruth, por que hoje nós não temos uma igreja firme e forte? Porque os adolescentes, os jovens, as crianças não foram bem trabalhadas, não foram bem alicerçadas. Aí eu pergunto, se vocês hoje não se esforçarem, o que serão dos seus filhos, dos seus netos, em termos de fé? É essa reflexão que nós estamos trazendo aqui nessa noite, para que vocês pensem, mude o rumo da sua história. E não deixe para amanhã ou depois, porque vai chegar uma época que você vai criar seus filhos e se vocês não estiverem firmes, eles imitarão vocês. E o mundo também vai estar aí para ensiná-los quando vocês não derem conta de fazê-lo. Portanto, tendo consciência... Exatamente. E quando os pais não fazem o seu papel, o mundo vai lá e faz.
Portanto, tendo essa ciência de que a vida é curta, conforme nós falamos o tempo todo aqui, geralmente os jovens não pensam nisso. É preciso viver com sabedoria, procurando aproveitar ao máximo a vida, da melhor forma, e o pouco tempo de vida que temos neste mundo, na Terra. E a vida não é apenas de distrações. Portanto, você jovem, que com muita reverência ouviu a palavra de Deus nessa noite, invista em você, principalmente na sua vida espiritual, e não dê abrigo ao diabo, né? E sua vida espiritual é a parte mais importante e crucial da sua vida. Essa vida, como eu disse, é passageira, será por algum instante neste mundo. Você está com sua idade hoje, mas você já desejou chegar nessa idade, já chegou. Daqui a pouco você será um adulto completo, vai se casar, vai ter filhos, virão os netos e depois você vai morrer, não tem jeito. A vida é essa. E aí você vai olhar para trás, o que é que eu fiz para o Senhor, quando hoje não posso fazer mais nada? É muito jovem também parte sem fazer nada. Exatamente. Enquanto jovem tem aquele sem tristeza, ele partiu de novo, sem fazer nada. Então que Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, Tem que dedicar mesmo. visite aos seus corações, fazendo essa palavra modificar a sua forma de viver, se é que ainda não assim está vivendo para o Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e aí a gente declara encerrado o culto. Para ficar melhor, vamos nos dar as mãos. Santo Deus, grandioso Pai, graças rendemos ao Senhor, pois assim como nós pedimos, a Tua palavra, Senhor, foi exposta nessa noite. A Tua palavra, Senhor, foi lida e nela meditamos, refletimos o que o salmista disse para nós, o Teu apóstolo Paulo, Senhor, nas suas epístolas e outras passagens, ó Pai, também foram suficientes para fazer com que nós nos sacudamos, venhamos a mexer com o nosso espírito, com a nossa mente, estarmos mais refletindo acerca, ó Pai, da Tua santa e boa vontade para nossas vidas. Ó Pai, somos gratos ao Senhor por essa noite, um dia em que muitas vezes estamos nos dedicando a nos divertir, a nos relaxar, pois hoje é um sábado, mas o Senhor separou esse momento, ó Pai, tão precioso que foi estar meditando na Tua palavra. Que em Cristo Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar, ó Pai, selando esta palavra em cada coração aqui que ouviu. E que ela possa ser penetrante a certo ponto, Pai, de causar assim, mudanças profundas em nossas vidas. Venha modificar tudo aquilo que ainda fazemos, que não condiz com a Tua santa vontade. Tudo aquilo, ó Pai, que envergonha o Evangelho do Senhor, que seja retirado de nossas vidas. Ó Pai, é tão fácil servir ao Senhor, quando antes achávamos que era difícil. Mas difícil é para aqueles que não conhecem o Senhor, Pai. E se ainda achamos difícil e penoso servir ao Senhor neste mundo, é porque não conhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. E o dia que o Senhor nos permitir conhecer, a ver a Tua face, ó Pai, a Tua presença entre nós, certamente teremos motivo de sobra para vivermos e vivermos com facilidade o Evangelho, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Esse é o nosso desejo, nosso pedido para cada jovem aqui, que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, essa UPA, esses adolescentes, e que através deles, ó Pai, possa surgir um reavivamento aqui nesta igreja de Érico Cardoso, na igreja presbiteriana, entre os jovens cristãos dessa cidade, que eles possam rever os seus atos, rever suas práticas, as suas vidas, e possam passar a glorificar o Teu santo nome. É para isso que nós nascemos e é para isso, ó Pai, que estamos aqui clamando neste momento, ó Pai, a Tua graça sobre nós. Transforma essas vidas tão somente cativas para o Teu louvor, para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar e assim nós encerramos o culto desta noite. É bênção
sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu... Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado!